Fala, queridões! Vamos começar a trabalhar urbanização. Assunto presente demais nas principais provas. Vai fazer Enem, cai de bocado. Vai fazer Baiana, também cai. Normalmente uma questão sempre envolvendo urbanização. Vai fazer FUVEST, Unicamp. Então, tem que se ligar demais quando a gente fala de urbanização. Vamos lá? A urbanização. Vou começar com a definição, porque às vezes pinga na prova isso aí. Urbanização é o processo em que a população da cidade cresce em um ritmo mais acelerado que a população do campo. Bart, diz de novo. É o processo em que a população da cidade cresce em um ritmo mais acelerado que a população do campo. Mas, Bart, deixa eu te perguntar uma coisa. Em momentos passados, você falou para a gente que na cidade a taxa de natalidade era menor e agora você está dizendo que é maior. Eu não disse que a taxa de natalidade é maior. Eu falei que é um processo em que o número de habitantes da cidade está crescendo num ritmo maior do que no campo. Ô, Bart, e isso acontece então por que fato? Por conta do êxodo rural. Lembra de êxodo rural? Saída da população do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Pegou? O êxodo rural provoca o processo de urbanização. Essa cidade vai crescendo o número de habitantes, o que faz com que a cidade aumente fisicamente o seu tamanho. Bart. E vai aumentar de qualquer jeito. Não, existem fronteiras, existem outras cidades. Ela vai aumentar até os seus limites, até gerar aquele processo chamado de quê? Conurbação. Vamos lá? O êxodo rural provoca o processo de urbanização que vai aumentar fisicamente a cidade. O nome disso é crescimento urbano. Tem muita gente que acaba confundindo urbanização com crescimento urbano. Crescimento urbano é uma consequência da urbanização. A urbanização é uma consequência do êxodo rural. Esse crescimento urbano inicialmente é horizontalizado e depois ele passa a ser verticalizado. Salvador primeiro cresce horizontalmente e depois cresce verticalmente. Não pode esquecer esses detalhes por hipótese nenhuma. Vou repetir. O êxodo rural, movimento em massa da população do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, gera urbanização, processo em que a população da cidade cresce em um ritmo mais acelerado que a população do campo. E a urbanização gera o crescimento urbano, que é o aumento físico da cidade. Essa cidade, eu peço muita atenção aí para vocês, porque esta cidade você precisa saber a definição. Quando você fala de cidade, em vários locais do mundo, cidade tem a ver apenas com a quantidade de pessoas. Tem locais que vai dizer que cidade é qualquer área acima de 5 mil pessoas, acima de 10 mil, acima de 15, acima de 20, depende do lugar. Aqui no Brasil, o conceito de cidade tem a ver com a sede, ou seja, cidade é qualquer local onde existe uma sede. Bart, o que é sede? Prefeitura. Independe da quantidade de habitantes. Cidade é o local onde existe prefeitura no Brasil. Nós temos cidades no Brasil com 600 habitantes. Temos cidades como São Paulo com 11 milhões e tanto, quase 12 milhões de habitantes. Então, cidade é o local onde existe uma sede, beleza? Uma outra situação que a gente tem que se ligar é que existe uma diferença entre cidade e município. Ô, professor, o prefeito de Salvador é prefeito da cidade ou do município? É prefeito do município. O município, fisicamente, é maior do que a cidade. Porque o município corresponde à cidade
mais os seus distritos. Pegando o exemplo aqui de Salvador, o município de Salvador corresponde à cidade do Salvador, mais Ilha dos Frades, mais Paramana, mais Ilha de Maré, que são distritos de Salvador. Assim como Montegordo é distrito de Camaçari, assim como Praia do Forte é distrito de Mata de São João. Então, a gente tem que se ligar nisso. O prefeito ACM Neto é o prefeito do município de Salvador. Um outro detalhe muito importante, é você saber a definição do Distrito Federal. O Distrito Federal é a sede administrativa do país. Ele é formado por Brasília mais as cidades satélites. Só que aí agora tem outra bomba de mil. Porque as cidades satélites não são cidades. As cidades satélites são RAS, R-A-S. Ô, Bart, o que é isso? Regiões administrativas. Não existe prefeitura na Ceilândia, na Candangolândia. Existe uma pessoa que é indicada pelo governador distrital. É uma outra situação. Brasília é uma cidade, mas que tem um governador distrital. Então, o governador distrital indica uma pessoa que vai tomar conta da Ceilândia, da Candangolândia. Tá certo? Então, não existe a possibilidade de você marcar que as cidades satélites são cidades. São RAS, regiões administrativas. Não tem prefeitura, não tem eleição na cidade satélite. Tá certo? Então, as cidades satélites não são cidades, são RAS. Voltando para um detalhe que a gente se passou, é que um distrito pode um dia se emancipar. Lauro de Freitas foi emancipado, era distrito de Salvador, se emancipou há mais de 60 anos. Tá certo? Ô Bart, se Lauro de Freitas se emancipou, tá certo? Ó, ele já vai ser um município com a sua cidade, mais os seus distritos. E quem é que autoriza, Bart? Quem é que dá? É o próprio município que acorda e diz, virei, agora o próprio distrito que diz, virei, agora o município. Não. Quem vai analisar se já tem quantidade de serviços suficientes é o governo do estado. Tá certo? Então, não pode dar vacilo, não pode errar o que é fácil. Cidade é qualquer local onde exista uma sede. Município é a cidade mais os seus distritos. Um distrito pode se emancipar? Pode, depende do governo do estado. Maravilha? O Distrito Federal é a sede administrativa do país. Beleza? E no Distrito Federal você tem um governador distrital que indica pessoas para tomar conta das cidades satélites. Portanto, as cidades satélites não são o que, Bart? Cidades. São regiões administrativas. Maravilha? Agora, vamos classificar essa cidade? Eu classifico a cidade pelo sítio, pela situação, pela origem, pela função e pela hierarquia. Vamos por partes. Classificar a cidade quanto ao sítio. O sítio corresponde à topografia inicial da cidade, ao relevo inicial aonde a cidade formou. Você sabe que Salvador está numa falha tectônica, geologicamente falando, numa falha tectônica. Tem a parte alta, chamada de Rost, tem a parte baixa, chamada de Graben. Mas Salvador foi fundada na parte alta. Por isso que a gente diz que o sítio de Salvador é Acrópole, formado na área alta. Pode ser uma cidade formada na planície, pode ser uma cidade formada numa encosta, pode ser uma cidade formada num vale. Isso é o sítio urbano, a topografia inicial da cidade. A situação urbana corresponde ao motivo que levou à formação daquela cidade, seja um motivo histórico, natural, econômico. Por exemplo, Feira de Santana, a situação de Feira é ser um entroncamento rodoviário. Que é isso, Bart? Por ela ter sido localizada num local de fácil chegada e saída de pessoas e produtos, você diz que a situação de Feira é de entroncamento rodoviário. A situação de Salvador é litorânea. Então, essa é a situação urbana de uma cidade. A cidade, quanto à origem,
Quanto à origem, tem duas. Ou você tem uma origem espontânea, como Feira de Santana, surgiu espontaneamente, as pessoas iam comercializar o produto e acabaram ficando, e surgiu a cidade. Ou pode ser uma origem planejada, como Brasília, Curitiba, Aracaju, Palmas e Salvador. Salvador é uma cidade planejada, foi a primeira cidade planejada. Foi planejada por Tomé de Souza. É óbvio que quanto mais tempo tem de planejamento, o que é que vai acontecer, Bart? Mais vai ficando desorganizada por conta do crescimento do inchaço urbano. A função da cidade corresponde à principal atividade da cidade. A principal atividade de Salvador, turismo. A principal atividade de Camaçari, industrial. A principal atividade de Bom Jesus da Lapa é um turismo específico, que é o turismo religioso. Então, a cidade religiosa, como Juazeiro do Norte, como Aparecida do Norte, como Fátima, em Portugal. A função de Santos, portuária. A função de Campinas, universitária. De Brasília, administrativa. De Resende, no Rio de Janeiro, militar. Então, a função é a principal atividade da cidade. Agora, para fechar esse processo da classificação, cidade quanto à hierarquia. Quanto à hierarquia, aí me ajude, por favor, hierarquia é o grau de importância da cidade. E o que é que faz uma cidade ser mais importante do que outra, Bart? A quantidade de serviços que ela vai oferecer. Então, preste bem atenção que hierarquia é o grau de importância da cidade. E esse grau de importância é a quantidade de serviços que ela vai oferecer. Aí, viu, Bart? Eu tenho esses dois esquemas que vocês veem aí. O esquema clássico, tradicional, e o esquema clássico atual. Vamos falar esquema tradicional e esquema atual. O que a gente observa nesse esquema tradicional e difere do esquema atual? Primeiro de tudo, vamos identificar o que é uma metrópole nacional. Uma metrópole nacional é aquela cidade que tem serviços que atende a toda uma nação, todo um país. São Paulo e Rio são exemplos de metrópoles nacionais. Agora, cuidado, eu tenho serviços que atendem a todo um país. Não significa dizer que qualquer pessoa pode ser atendida pelo aquele serviço de São Paulo e do Rio de Janeiro. Se você estiver passando mal e o cara falar para você, olha, o seu tratamento só no hospital Albert Einstein. Significa dizer que você vai ter condições de ir para o hospital Albert Einstein e se curar? São outros 500. Alguns sim, a esmagadora maioria não. Então, metrópole nacional, cidades que têm serviços que atendem a um país. Metrópole regional, tem serviços que atendem a uma determinada região. Aqui no Nordeste, Salvador, Rio, ou Salvador-Rio, só falo isso. Salvador, Recife e Fortaleza são exemplos. Salvador, Recife e Fortaleza são exemplos. Ô, Bart, um centro regional são cidades que têm serviços para atender a si e as pequenas cidades próximas. Vitória da Conquista, Ilhéus, Feira de Santana são exemplos de centros regionais aqui na Bahia. Uma cidade local é aquela cidade que tem uma quantidade de serviços muito pequena, que não atende nem a si. Pojuca, Algodões, Buquira, são exemplos de cidades locais. E a vila, nem cidade ainda é. A vila é um distrito. Agora, claramente, você vê que existe uma diferença entre o esquema tradicional e o atual. Você percebe aí, olhando, que o esquema atual existe uma maior ligação. Antigamente era muito difícil uma vila ter comunicação com a metrópole regional, com a metrópole nacional. Era muito difícil, porque as redes de transporte e comunicação, tá certo? Eram muito precárias. Hoje em dia, existiu uma melhoria acentuada no sistema de transporte e comunicação aqui no Brasil, por exemplo. E aí, o que é que a gente tem que se ligar para uma questão? Que o esquema atual
notadamente, existe uma maior interligação entre as cidades. E essa maior interligação é por conta da melhoria no sistema de transporte e comunicação. Tá certo? Então, a diferença do esquema clássico atual para o tradicional é que, notadamente, temos uma maior interligação entre essas cidades por conta da melhoria no sistema de transportes. E essa interligação, preste bem atenção para esse mapa, e esta interligação entre as cidades você chama de rede urbana. Então, se o vestibular estiver perguntando para você o que é a rede urbana, é o conjunto de interligações entre as cidades. Tá certo? E a rede urbana no Brasil, essa interligação, transporte e comunicação, a rede urbana no Brasil é homogênea ou heterogênea? Homogênea. E o que é que você percebe olhando para o mapa? Qual é a região brasileira com a melhor infraestrutura logística, com a melhor rede urbana, com a melhor interligação? Sudeste. Quem é que tem a pior interligação? É o Norte. Então, a gente tem que fazer uma ligação que a rede urbana está intimamente relacionada com o desenvolvimento econômico do lugar. Qual o estado brasileiro que vai ter a melhor rede urbana? São Paulo. Qual o estado brasileiro que vai ter a pior rede urbana? O Acre. Então, você tem que se ligar nessa situação. A rede urbana está intimamente ligada com o desenvolvimento econômico. Agora, nos últimos anos, a rede urbana do Norte tem melhorado? Tem, por conta principalmente de uma questão econômica. A expansão da fronteira agrícola. Beleza? E para que a gente possa finalizar esse processo, é muito importante que você se ligue na definição de um termo chamado cidade ou metrópole global. Cidade ou metrópole global corresponde aos grandes centros de influência do mundo. E essa influência, ela pode ser uma influência econômica, pode ser uma influência política, uma influência na moda. Milão é uma metrópole global por conta da moda. Washington é uma metrópole global pela sua influência política. Nova York pela sua influência econômica. Aí você tem a metrópole global, sendo importante você saber disso, que a metrópole global, ela tem hierarquia também. Pode ser alfa, beta ou gama. Se você falar Nova York, economicamente, é uma cidade global alfa. São Paulo, uma cidade global beta. A influência econômica de São Paulo no mundo é menor do que a de Nova York. A influência de Joanesburgo, economicamente falando, no mundo, Joanesburgo, na África do Sul, economicamente no mundo é menor do que a de São Paulo, portanto, é uma cidade global gama. Então, Bart, repete aí, cidade global ou metrópole global são os grandes centros de influência do mundo. Tem hierarquia? Tem alfa, beta e gama. Beleza? Fica com Deus, fica para a próxima. Forte abraço, sucesso a todos. Tchau, tchau.